Olá, pessoal, mais uma vez, bom dia. A gente hoje dá continuidade, né, ao grupo de leitura do livro Organização e Decisão, de Niklas Luhmann, na versão espanhola. Hoje é o capítulo 14º, capítulo 14, autodescrição, tá? E aí vai ficar sobre a minha responsabilidade de apresentar e trazer umas reflexões sobre essa parte do livro. Eu pediria a quem tiver aí a possibilidade de abrir o seu e tentar acompanhar a leitura, tá? O primeiro ponto que me chama a atenção, eu tive já no início, né, do primeiro parágrafo, umas dificuldades. E aí eu fui atrás da versão alemã e identifiquei que a primeira parte, né, o primeiro parágrafo inteiro da versão alemã não consta no espanhol. E, para mim, ela seria bem interessante, né, porque é onde ele diz o que é que ele chama de autodescrição. A gente vai conversar sobre isso, tá? Então, vê, para começar, minha sugestão é a seguinte. O que é que seria um texto? Minha provocação é essa. O que é você estudar, o que é você organizar, o que é você fazer, e o que é você escrever o seu projeto de pesquisa? O que é você escrever sua dissertação? O que é você escrever a sua tese? Pensem nisso, né? Ao mesmo tempo, pensem o que é escrever, o que é produzir uma legislação escrita, o que é produzir um ato organizacional de nomeação de alguém, o que é uma portaria de nomeação, né? Ou seja, qual é a importância que o texto ou a textualidade assume nessa sociedade atual? Qual é a força disso? Eu diria que é isso que Luhmann vai chamar de autodescrição. É um paralelo entre o que eu vou nominar aqui de a nominação. Tanto, não o texto simplesmente nesse sentido escrito, ele diz que também o texto pode ser escrito ou oral, então veja que já tem essa abertura. E quem lida, né, com análise de discurso, com a perspectiva da própria linguística do que é o texto, né, existe uma coisa chamada contexto, né, ou contextualidade também, que integra quando a gente observa, vê e lida com o texto. Mas o primeiro ponto seria até essa diferença, né, o que é como você percebe as coisas, como você observa as coisas, é diferente do que você vai colocar nesse documento escrito, do que você vai imprimir no texto, né? E aí vem a ideia, por exemplo, de nominação. É você nominar algo como sistema, alma, Deus, espírito, alma, moral, direito, economia, habilidade, amor, sentimento, percepção, qualquer coisa, né? Quando a gente tem, a gente desenvolveu isso. Então, lembrar esse ponto de Luhmann, né? Que a gente está numa sociedade que ela já viveu aí seu tempo não só da escritura, que para ele é uma das maiores mudanças sociais que a gente teve, mas uma grande é a imprensa, né? A imprensa chega a promover no cotidiano do ser humano o que eu diria que é a obrigatoriedade de alfabetização. A gente tem que saber ler, tem que saber escrever, né? E isso é uma grande mudança. Então, essa é a ideia que eu vou propor a vocês, né? Pensar autodescrição no sentido de textualização, né? Quando a gente vai escrever as coisas, né? A relação desse produzir texto para o pensamento, a percepção, a observação. A autodescrição não se confunde com a autoobservação, né? A operação não se confunde com a observação e por aí vai. Então, a primeira provocação seria essa imagem, né? Propositadamente, eu busquei veja que ele está em branco, não tem nada posto, não tem nenhuma linha, não tem nenhuma letra, não tem um desenho, não tem nada. Mas tem uma caneta aí, né? Então, veja que a ideia é de pôr ou em certa medida, fixar num papel alguma informação. Um desenho, uma inscrição, pensem nesse exercício que a gente faz, tá?
Mas hoje a gente já tem o computador, isso também pode ser chamado de a digitalização, mas se mantém a ideia de uma fixação em algum espaço, né? No caso, pode ser uma tela, um documento, um Word que a gente chame, ou até aquilo que está acontecendo agora, né? Eu botei a palavra texto, botei uma imagem aí, botei aquela outra ali. Veja que eu propositadamente coloquei essa provocação, né, de um lápis escrevendo num papel e ao lado um computador, né, um notebook. E a gente também tem essa digitalização nesse espaço. Agora há pouco, né, me foi solicitado no nosso grupo aqui do WhatsApp o acesso aqui e o envio do link. E assim eu fiz. Também está na digitalização. Então, essa é a provocação, né? Autodescrição. Nesse primeiro parágrafo ausente, nesse livro, e eu vou colocar ele aqui para a gente, vocês verem, Luhmann escreve exatamente isso, né? Autodescrição é a perspectiva do texto, e aí a gente vai trabalhar exatamente isso, né? E perspectiva de texto, fixação de ideias, memória, tá? É o que a gente vai colocar. Como Luhmann tem nesse livro, em vários livros dele, ele só coloca os títulos, né? Ele não coloca título, ele coloca só os números, né? Mas eu resolvi colocar para organizar nossa cabeça isso. E quando a gente pensa em autodescrição, ou seja, como a gente, né? A organização produz um texto, né? Ou produz a sua textualidade, como ela se descreve, né? Eu sou uma organização inovadora, eu sou uma organização diferente das outras porque essa empresa faz isso, isso e isso, né? Então, como ela se expõe, como ela se descreve, ou como ela se autodescreve, tá? Ele começa com a ideia exatamente de texto, né? Que eu coloquei a ideia de nominação para dar uma ideia mais ampla, não pensar só em texto escrito, em o que a gente fixa ali. A segunda parte, eu botei exatamente essa coisa da fixação dos limites, né? Veja que a ideia seria que a gente pode falar sobre tudo, escrever o que quiser, dizer o que quiser, né? Veja, eu sou Arthur, tenho 56 anos, cabelo branco, mas eu posso dizer outra coisa. Eu sou Arthur, sou professor, sou isso, sou aquilo. Né? Como você se autodescreveria, como você se colocaria, né? E pense, inclusive, nisso, né? O fenômeno, pelo menos aqui, não sei como está lá no México, mas aqui no Brasil, se tem indicado muito quando se faz, principalmente quem está trabalhando com educação à distância, se pede, né, que o professor, ao iniciar aquela aula, aquela classe, ele se autodescreva, né? Ele diz, olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa de cabelo branco, tenho tal, 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 meu olho é de tal cor, né? Fazer uma autodescrição de si, tá? Imagine esse ato de uma empresa. A empresa se autodescrevendo, não eu, Arthur, não Magda, não professor Raul, não Tiago, não Guilherme, não Janeire, não Mariana, não Camila, mas, né, uma instituição fazendo esse ato, tá? Então, ela fixa limites, né? O limite de se você é uma empresa de educação, se você é uma empresa sei lá, de venda de carros, se você é uma empresa de tal coisa, né, como você promove seus limites diante do próprio comércio, do próprio mercado, do que for. O terceiro eu chamei de consultoria, né? E aí botei um subtema que é a discussão dos problemas. Então, ele, para mim, ali ele desenvolve essa coisa da consultoria, ou seja, um olhar externo para as questões e os problemas de uma empresa e a diferença disso para um olhar interno, né? No capítulo 4, eu denominei de institucionalização, que ele faz aquela conversa entre a relação da organização e ele começa provocando se família, né, ou não é, e ele fala da questão das organizações individuais, das instituições individuais, como pensar a família, que a família não é uma organização, mas como ela fica, em sentido, ela não é um subsistema social, mas como é que ela fica ali dentro da teoria. E, por fim, eu denominei de circuitos de reflexão, que é exatamente como, né, através da autodescrição, tem a questão da inovação, de você se colocar diante dos problemas
do mercado atual. E aí, para mim, o ponto central aí é exatamente a relação entre a empresa... Veja, eu sou assim, né? E a minha empresa é assim, ela tem essa história e vai seguir assim, versus não. A sociedade muda, as coisas mudam e a empresa precisa seguir as mudanças sociais, tá? E é assim que a gente vai colocar. Mas antes de começar, pessoal, eu vou fazer mais uma provocação, né? Que é quando se a gente colocar, né, esse exemplo, né, que seria o exemplo que eu tive. O que escrever numa apresentação para trazer para vocês as ideias centrais do texto? Então, o que textualizar para vocês? O que apresentar? Por que essas palavras e não outras? Imagine tudo que está aí. A primeira ideia é que, ao final, o que está contido aí é bem menos, né, coisas do que todo o que poderia ter sido feito. Arrisco a hipótese de que, se fosse outra pessoa fazendo essa apresentação, certamente outras seriam as palavras, outras seriam os textos, outras seriam as imagens, né? Essa coisa que eu quero chamar a atenção. E aí eu quero partir do nosso início, né? Sociedade como um sistema de sentido, né? Então a gente sempre tem que... A gente lida com diferenciação. E lembrem que a gente lida com duas diferenciações constantemente: meio e forma, sistema, ambiente. Então sempre a gente está pensando nisso. Como o sistema se diferencia do seu ambiente, como ele convive, como ele lida com o seu ambiente e qual é a relação que aí acontece, né? Esse meio em que se desenvolve a forma. Então, veja, qual é a estrutura de mercado que viabiliza que determinada empresa faça isso ou aquilo outro, né? Por aí vai. Nesse sentido, eu diria que a gente tem, pelo menos, a questão entre estrutura e tempo, né? Então, pense agora na questão do sentido, né? Do conteúdo, né? Uma coisa é, por exemplo, a palavra família, já que eu a citei, vou repetir, né? Outra coisa é o conteúdo dela. E a provocação é que, ainda que estruturalmente as letras sigam iguais, formando a palavra família, né, o seu conteúdo muda com o tempo, né? Então, o primeiro ponto aí que eu colocaria é essa relação entre a estrutura e o tempo, né? Não uma questão só de adaptação, como escreve Luhmann, mas aí é uma relação até de produção, né? De contingência e a própria forma da relação passado, presente e futuro. E aí a diferença também entre operar e observar, né? Como se dá essa coisa o sistema operando e o sistema observando, né? Que aí vem exatamente o que a gente vai tratar aqui: a diferença entre autodescrição é diferente de autoobservação. Que diferenças são essas, né? Eu colocaria, então, que aí está a questão da autorreferência e da heterorreferência, como também diferenciações importantes para a gente entender essa coisa da autodescrição, né? O que é o sistema se referindo a si próprio, a si mesmo, que aí estaria a autodescrição, e o que é o sistema em relação ao seu ambiente e ao mundo, que eu proporia pensar em autoobservação. Como o sistema se diz e se descreve, no nosso caso, como uma organização, né? Como a Faculdade de Direito se descreve como instituição, né? E como ela observa o que acontece internamente nela e, claro, externamente também. Então, existe a autoobservação e a heteroobservação também. E aí, pessoal, a ideia seria texto. A palavra que provoca o que é isso seria texto. Texto, pessoal, no sentido de simplificação. Não tem como fazer, pessoal. Por mais que a gente tenha todo o nosso conhecimento e tudo que está na nossa cabeça, nossa tese, nossa dissertação nunca vai ter tudo, né? Então, sempre a gente está... Estou imaginando aqui que todo mundo aqui está num processo de ou escrever um projeto, ou escrever uma dissertação, escrever uma tese, fazer um artigo, pensar sobre uma pesquisa. Esse é o pano de fundo que eu imagino desse grupo, né? E aí a gente vai escrever aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente pesquisou, como a gente está vendo nossos dados e as questões que a gente está trabalhando, colocando um exemplo concreto para nós aqui, ampliando isso para outros espaços, como a faculdade vai fazer
um texto, né? Então, imagine, teve uma situação dentro da faculdade e todo mundo acha que a faculdade deve fazer uma nota, né, se manifestando sobre isso. Um professor da faculdade está sendo cotado para ir para o Supremo Tribunal Federal. Como a faculdade, como o centro, vai se manifestar sobre essa situação? Então, como ela vai se expor? Né? E aí, a ideia seria texto no sentido mais amplo, com todas as suas dificuldades e suas questões, que é o que eu pretendo pôr para a gente trabalhar depois dessa tela, aí literalmente usando o livro. E aí vai a ideia de autodescrição, certo? Vinculando a autodescrição com a palavra texto. Lembrando que texto é escrito, oral, né? E os elementos que estão postos quando a gente lida com as coisas. Como eu falei, as 5 eu fiz essas denominações e vamos lá para a primeira, certo? Veja, pessoal, o primeiro parágrafo, né, do livro, ele fala dessa frase, na versão espanhola não tem, mas ele bota exatamente que, por autodescrição, queremos significar a produção de um texto ou equivalentes funcionais de um texto. Por exemplo, expressões indexicais como nós, ou aqui, ou um nome próprio. E com e através do qual a organização se identifica. Certo? Então, o que eu quero enfatizar nesse primeiro parágrafo? Veja, autodescrição, queremos significar a produção de um texto. Certo? E veja que a produção de um texto é através dessa produção de texto que uma organização se identifica. Essa é a provocação. Por isso que eu insisti no uso do termo texto, né, para a gente pensar e entender o que é que Luhmann quer dizer com autodescrição. Bom, e aí vem, pessoal, no que a gente já tem acesso aí, né, na primeiro parágrafo, né, essa questão da gente fazer esse trabalho de autodescrição, né, ele vai dizer que ela precisa pelo menos ter esses elementos, ou seja, a função de autodescrição deve atender a certos requisitos. Não é todo texto que é autodescrição. Então, a autodescrição é um tipo de texto especializado, né, que tem a própria ideia de autorreferência. Que elementos são esses? Veja só, se não é o que a gente faz quando escreve, né? Abranger e conectar situações completamente diferentes, ocasiões, circunstâncias através da identidade da referência, né? Então, o que é que significa, por exemplo, eu dizer, rapaz, esse cara é um hitleriano. Veja tudo o que a nominação hitleriano carrega e o que você está fazendo. Veja a multiplicidade, a complexidade. Veja como situações completamente diferentes. A gente não está mais na Segunda Guerra Mundial, né? Nós estamos em 2023, e ainda assim eu posso me referir a uma atitude, a uma situação, dizendo, chamando de hitleriana ou hitleriano. Tá? Então, são situações completamente diferentes, mas que estão conectadas nessa perspectiva. Veja que as ocasiões também não são as mesmas. E veja que as circunstâncias, através da identidade da referência, também, né, são conectadas aí. Deve-se sempre ser estável ao longo do tempo. Lembre que essa configuração para família, hitleriano e o que a gente diz, ela tem uma certa estabilidade ao longo do ano, por mais que a gente tenha que ela denote a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, ela é flexível no que diz respeito ao conteúdo. Por mais que a palavra família mudou o seu conteúdo, em relação à sua denotação, ou seja, aquilo que ela tem de explicação de si mesma, segue sendo. Então, família como união de pessoas através do amor, né? A família como... e isso permanece, né? Mas veja que ela é flexível quanto ao conteúdo, né? A questão da família ser só entre pessoas da mesma região e brancas,
só ser família se for referente a uma determinada categoria, né, de seres humanos, depois uma família referente a ser homem e mulher, a referência hoje monoparental, a referência de pessoas, né, de mesmo sexo, e por aí vai. O conteúdo do termo família se alterando, e por aí vai. Essa é que é a provocação inicial. Pessoal, até aí, tudo tranquilo? Alguma pergunta? Quando o senhor mencionou produção de texto em autorreferência, tanto pode ser o texto escrito como o texto oral, nesse caso, né? Que Sim, é mencionado. Sempre. O escrito oral, nesse caso, né? Sempre. Ok. Opa, Raul. Sí, buenos días a todos. Sí, frente a la pregunta, acá Luhmann usa el concepto de texto, pero se está refiriendo a un registro. O sea, hay que tomarlo en el sentido del registro, no en el sentido literal de la estampa, eso es importante, ¿no? Y me parece que esa es la idea esa es la idea que Arthur intenta instalar. O sea, no es solamente la cuestión escritural o la información transmitida oralmente, lo que también constituye un texto oral, sino que más bien es el registro que eso queda y que viene posibilitado por la memoria de la autoobservación. La autoobservación lo dice en la primera página, la autoobservación lo que busca es eso, o sea, es generar una imagen, ¿no?, que es intransparente y por lo tanto genera una ficción. Esa representación, esa impronta que queda más allá del texto, digamos, no ese registro, lo que genera es una imagen que posibilita también autodescribir ese conjunto de elementos, porque no es que se describa un solo elemento. Cuando hablamos de la autodescripción de una organización o de la sociedad, estamos tomando un conjunto de elementos. Entonces, me parece que hay que tener la idea de texto como registro de, ¿no? Me parece que es más productivo en ese sentido. Arthur. Sim, sim. Incluso porque também, inclusive porque a ideia que se coloca, né, é que a palavra autodescrição, pessoal, Luhmann a utiliza para evidenciar o quanto a teoria se afasta, né, do que ele chama do esquema de explicação autor, objeto-sujeito. Né? Quando ele usa a expressão autodescrição, ele diz literalmente, eu não me lembro em quais das obras, se é na Sociedade nas Ciências Sociais ou no outro, ele diz que a autodescrição é o que viabiliza o afastamento dessa explicação da teoria dos sistemas em relação a isso. Então, como disse o professor Raul, veja, se eu digo família, eu não estou me referindo a um objeto. Então, não cabe a discussão. Família é o que a pessoa diz. Então, Arthur, ao dizer que família é esse, então Arthur... Não é. Não tem sujeito aí. Decretando o conteúdo de família. Muito menos existe algo, um objeto, seja ele físico ou ideal, que determina qual é o conteúdo do texto, né, ou da palavra, ou da nominação, por isso que eu preferi a palavra nominação, que é exatamente a ideia que o professor Raul coloca, né, de registro, né, em relação a isso. Né? Então, também, eu não sei se isso, não me lembro se isso vai aparecer aqui, mas também deixar claro que essa coisa da autodescrição é o caminho, né, ou é um termo que Luhmann usa para dizer que a teoria dos sistemas não está calçada, né, ou pautada pela perspectiva que ele chama de o esquema do objeto. Tá? E aí, veja, ele ainda nessa primeira frase, na primeira parte do livro, ele coloca isso. Né? Veja, uma coisa é a autodescrição, a outra é a autoobservação. O que é que eu entendo? E aí, professor Raul, me ajude.
né? Veja, uma coisa é eu dizer, veja, a minha instituição, a minha empresa, ela tem isso, aquilo, outro, né? E outro é como eu vejo, né, a minha empresa inserida no mercado, como ela está, né? Então, há essa diferença, né? Uma diferença entre você, aí isso pode servir tanto para a gente, né? Eu me autodescrever, né? Veja, eu sou isso, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu pesquiso com isso, eu faço assim, 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 tá, que normalmente nas apresentações a gente sempre começa meio, né, apresentando alguém ou descrevendo alguém, e imagine que é a pessoa se descrevendo. Então, isso seria a autodescrição. Isso é uma coisa. Outra coisa é como ela se observa, como ela se percebe no meio. Então, isso é uma diferença que é interessante e é importante, né? Porque, veja, as autoobservações é o que garante a referência a si mesmo, e aí vem exatamente a diferenciação que eu coloquei antes de forma e meio. A autoobservação é o que viabiliza a produção da autodescrição. Então, eu vou dizer, veja, eu sou... como eu me enxergo pertencendo ao mundo, é o que vai constituir como eu me descrevo, né? Essa é a ideia da diferença. Então, veja, uma coisa é a referência a si mesmo, né? Como você se refere a si mesmo, como você absorve as incertezas, ou seja, os rendimentos que acontecem da absorção da incerteza e a conectividade na tomada da decisão. Esses três elementos são presentes, né, nesse debate. E aí, a frase seguinte, que eu descrevo literalmente, para a gente pensar sobre ela, é isso aí. Ó. Na página 477, ele bota ainda: as autoobservações constituem o meio, nomeadamente o material de memória, a partir do qual são obtidas as formas de autodescrição. Foi o que eu quis dizer agora com essa frase de que, veja, a autoobservação forma ou viabiliza um meio e a gente vai recorrer a ele para se autodescrever. Tanto no sentido psicológico, como a gente se coloca e se descreve no mundo, imagine isso no sentido das organizações, né? E a própria ideia do sistêmica também, né? Como o direito se coloca, né? Por exemplo, o direito dizer que a decisão jurídica se cumpre, não se discute. Que descrição é essa, né? Isso é uma autodescrição do sistema do direito. Uma decisão jurídica se cumpre, não se discute. O que é isso? É o direito avisando, olha, aqui não tem... diante das organizações e do que o direito estabelece a força dos tribunais, né, que é indispensável para o direito da modernidade, é assim que a gente diz, é assim que a gente se autodescreve. Então, qual é a importância da lei, qual é a importância da decisão jurídica para o direito, como direito? Qual é a importância de um texto legal e a importância de uma decisão jurídica para fins de um debate político, né? Para fins de um debate, sei lá, econômico, né? Quem vive aqui no Brasil sabe o quanto a gente passou aí um período e ainda segue nesse período em que as instituições, né, no sentido executivo, legislativo e judiciário, entraram aí em embates bem interessantes e bem complexos, né? Interessantes para quem está observando da distância e bastante complexo e meio assustador para quem entrou num momento de pânico e até de incerteza sobre onde a gente poderia bater, onde a gente poderia chegar, que eu quero dizer. Então, essa é uma frase que eu acho importante, certo? Veja que as autoobservações, pessoal, constituem o meio. Esse meio não está dado, ele não existe produzido, ele não é naturalizado, ele não é imposto por nada nem por ninguém. Observem a palavra constituem, né? As autoobservações constituem o meio. Esse meio não é nada natural, não é nada divino, não é nada sobrenatural, não é nada disso. Ele é constituído, né? Então o meio é constituído, tá? Veja,
nomeadamente o material de memória. Então, veja, como uma organização se descreve historicamente. O que na história a organização fixa ou ela coloca como integrante de sua história. Como uma organização conta a sua história? Individualmente, como cada um de nós descrevemos ou contamos a nossa história. Essa nossa história contada vai formando o meio que viabiliza a gente dizer como a gente é. Pense nessa mesma coisa, tanto, pessoal, para as organizações como para os sistemas. Essa é a provocação que eu faço com essa frase, certo? Ainda na diferenciação, fixando, a autoobservação estaria nessa constituição da memória, do meio, né? Ela dá um material de memória que geram, pessoal, simplificações. Né? Porque a gente tem que simplificar, senão a gente não consegue expressar, a gente não consegue externalizar, a gente não consegue registrar, para usar a palavra do professor Raul, a gente não consegue se descrever. Então a gente simplifica. Né? A gente simplifica para escrever a dissertação, a gente simplifica para escrever uma tese. Né? Por mais que no fim você olhe e diz, meu Deus do céu, que negócio complicado, mas do ponto de vista de textualização como nominação, a gente simplifica. Então, são simplificações as autodescrições. Tá? Nenhuma autodescrição consegue dizer exatamente todos os detalhes, todas as nuances, tudo o que aconteceu na história. Tá? Então, veja, permanece uma intransparência da organização frente a si mesma. E a autodescrição também não consegue eliminar essa intransparência. Então, esse ponto ele fica posto, ele fica presente constantemente. Né? Então, a memória de um sistema social, ela não elimina essa intransparência, pelo contrário, ela é um mecanismo que o sistema usa para poder desenvolver suas operações e suas observações. Nenhum sistema consegue manter tudo de toda a sua história. Né? Não tem como. Imagine o direito dizer tudo o que foi o direito desde a primeira vez, né? Desde as primeiras organizações sociais, desde a primeira formação de cidade, de sociedade, até 2023. Não é possível. Oi, Mariana, pode falar. Professor, essa questão da intransparência é o que se perde no tempo, que a memória não consegue absorver, ou o fato do sistema ou da organização não poder se observar? A ideia é que isso acontece porque acontece. Assim, ninguém consegue deter 100% de tudo que lhe acontece. Né? Então, a gente sempre faz essa simplificação das coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que lembrar que memória, e aí é uma provocação bem lumaniana, memória não é lembrança, memória é esquecimento. Então você esquece de muito mais coisas do que aquilo que você consegue registrar, por exemplo, para manter a palavra registrar, na forma, do que você consegue textualizar, no sentido de você consegue falar oralmente, dizer o que se passou, dizer o que aconteceu com você, falar. Sempre é muito menos dados do que o que, na realidade, toda a complexidade aconteceu. Então, o que é que a gente faz? A gente reduz ou a gente tem memória. A memória registra não lembranças, mas mais esquecimentos. Né? A gente esquece muito mais coisas. E Luhmann provoca com essa frase, né? Memória é muito mais esquecimento que lembrança. Né? Professor Raul. Muy brevemente, sí, el problema de la intransparencia tiene que ver con la observación en general. Recordemos, Arthur ya lo señalaba, la misma operación del observar ya indica un lado y no el otro. No podemos observar todo desde el centro del universo, como decía Gramsci, salvo Dios, si es que existe. Entonces, primero ahí está un problema, no lo observamos todo. Y segundo, es intransparente porque precisamente nosotros no hay, o sea, cuando observamos
nosotros tenemos que hacer precisamente la operación de construir esa observación, ¿no? O sea, incluso a la distinción fundamental entre lo que yo observo, autorreferencia, autoobservación, y aquello que observo, heteroobservación. Si no hubiese esta transparencia, hay muchas, digamos, sería fantástico por un lado y peligroso por otro lado, porque todos sabríamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los demás sistemas psíquicos, no necesitaríamos de la comunicación. Entonces aquí el tema de la intransparencia está vinculado a toda observación, y de la organización evidentemente, porque la organización, digamos, las autoobservaciones van a constituir su memoria, y como bien también señalaba Arthur, memoria no es solamente recordar. Memoria, digamos, es actualizar un elemento que allí está para poder constituir una forma, es decir, una autodescripción. Estaba pensando que quizás en la semántica clásica se puede distinguir autodescripción de autoobservación en el management, digamos, en la administración, cuando las organizaciones dicen, bueno, nuestra misión es esta y nuestra visión es esta, ¿no? O sea, por un lado se autodescriben, y por otro lado que apelan a la autoobservación, y por otro lado dicen qué con esa autodescripción van a colocar. Por lo tanto están marcando un límite también, pues. O sea, por eso que son simplificaciones, y como señalaba anteriormente, son simplificaciones imaginarias, digamos, que están recurriendo a todo este conjunto de elementos. Por eso también no es que sea un elemento, el texto, como muy bien lo señalaba, la nominación, digamos, articula una serie de elementos para simplificarlos y generar así una autodescripción. E aí, Mariana, tudo certo? Ajudou? Esclareceu? Bom, pessoal, façam feito Mariana, abra o microfone e podem falar, tá? Não fiquem inibidas ou inibidos, não, por favor. Bom, pessoal, na continuidade, ainda nessa mesma parte, né, eu vejo aí, eu quis tirar essa frase, né, da página 478, né? Veja. E aí serve, talvez, Mariana, para responder sua pergunta também. Os textos não servem para adaptar o sistema ao seu ambiente. Então, não é uma questão de adaptação, né? Nem serve para recompensar simbolicamente valores nem deveres institucionais, né? Em vez disso, os textos criam a distinção entre conformidade e desvio. Veja que você pode concordar ou não com uma leitura, com interpretação, com o que está ali. Você pode dizer, né, peraí, não foi bem isso que aconteceu, não, né? Para que o sistema tenha a oportunidade de ser provocado a um desvio do seu próprio texto. Pense aí principalmente os debates jurídicos, quem fala sobre interpretação, como é possível o Supremo Tribunal Federal estar tomando decisões tão díspares da Constituição, do texto civil, do texto do Código Penal, como isso é possível, né? E se as circunstâncias fornecem apoio suficiente para isso. Veja, então não é simplesmente você querer fazer uma interpretação de um texto, né? Por exemplo, como é que é possível o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, com a textualidade da Constituição brasileira, né? Entidade familiar é a união de homem e mulher. O Código Civil brasileiro, mesmo o atual de 2022, constar união familiar, entidade familiar é a união de homem e mulher, né? O Supremo Tribunal Federal decide que duas pessoas do mesmo sexo é entidade familiar. Então, pense nisso. A nominação entidade familiar, que é entidade familiar para o direito. Você tem uma textualidade que está no Código Civil e está na Constituição. O que é que a gente pode observar usando o Luhmann? Que circunstâncias forneceram apoio suficiente que permitiram, por exemplo, a viabilidade do Supremo escrever frases como: tendo em vista o Brasil ser um dos países que tem a maior quantidade de assassinato de pessoas do mesmo sexo, tendo em vista a violência que essas pessoas vivem, né? E tendo em vista que existem direitos, como, por exemplo, a questão do INSS, a questão de aposentadoria, a questão de coisas, né? A herança, né? Relativo a esse tipo de relação,
se essas duas pessoas vivem como família, porque o termo entidade familiar juridicamente não comporta isso, né? Então a gente pode, né, tem até um texto sobre isso, uma pesquisa que a gente fez verificando cada argumento, como foi que foi possível, mas o que eu quero dizer para fechar minha fala, veja que são necessárias circunstâncias que fornecem apoio para isso. Não é simplesmente dizer, a partir de hoje, acabou o racismo, vamos dormir, amanhã vamos acordar e não tem mais ninguém racista no mundo. Isso não vai acontecer. A partir de hoje, acabou o machismo, todo mundo vai acordar amanhã e o machismo está acabado, todos teremos a igualdade entre homem e mulher plenamente realizada. Isso não vai acontecer. Tá? Eu acho que a leitura que eu faço disso é isso. Sim, a gente pode toda uma discussão sobre conformidade e desvio, todo um debate que acontece, e é necessária a formação desse... O que é isso? Aí eu volto para a ideia da memória. É preciso uma memória que viabilize essa produção de que a nominação recompense simbolicamente valores, que ela sirva e que ela atue, né, nessa situação, sem a gente achar que o texto em si viabiliza essa adaptação do sistema ao seu ambiente, que, não, então vamos fazer uma lei Maria da Penha e acaba a violência contra a mulher no Brasil. Não, não vai. A gente não vai acabar com a violência da mulher porque criou uma nova lei aqui no Brasil, a Maria da Penha. Quantos anos temos de Maria da Penha e a violência, pelo menos as estatísticas querem dizer. E o que noticiam é que aumenta diariamente, praticamente, essa violência, né? Então, essa é a provocação com essa frase. Não sei se alguém quer fazer alguma fala em relação a essa frase. Alguma observação? Posso seguir? Então, vamos lá. Ainda nessa questão, né, vem, mais uma vez, fixar a ideia da memória. Veja que a memória assume a função de configurar como uma operação de observação. Está na página 479. Eu tirei literalmente dela. Então, veja, a memória assume a função de configurar uma operação de observação. Certo? Veja, a memória vai dar lugar à autodescrição. Então, ela está aí como operação de observação. E aí eu trago, pessoal, exatamente o que fica desse parágrafo só largado por Luhmann, essa questão da necessidade da diferenciação entre operação e observação. Tá? Então, eu fui buscar aqui nos sistemas sociais, né, o livro lá e outros, mas aí em sistemas sociais, quem tiver aí quiser anotar, na página 56, Luhmann escreve que operação é a reprodução de um elemento de um sistema autopoético. Veja que operacionalidade, o sistema entrar em operação significa que ele entra num processo de autopoese, ou seja, de reprodução dos seus próprios elementos. Observação, não. A observação é um modo específico de operação, mas que a observação está envolvida com a aplicação de uma distinção. Então, veja, uma coisa é a reprodução, outra coisa é a percepção, a observação em relação a isso. Então, veja, a operação é a reprodução de elementos. Observação é um tipo específico de operação. Certo? Ainda sobre isso, eu tiro essa frase, né? Os sistemas, na constituição de seus elementos e de suas operações, se referem a si mesmo. Ou seja, lembram da frase anterior? Né? Então, não é o ambiente não pode determinar o que o sistema vai... Ele não determina, não impõe, não estabelece. O ambiente não cria sistema estabelecendo como ele é. O sistema é que, observando, né, é que ele vai produzir suas operações. Então, os sistemas, na constituição de seus elementos e de suas operações, se refere a si mesmo. Para que isso ocorra, os sistemas têm de produzir e empregar uma descrição de si mesmo. Aí veja como eu voltei para a autodescrição, né? Porque aí o sistema, ao produzir, ao empregar uma descrição de si mesmo, ele recorre à sua ideia, né, de como ele observa, como ele lida com isso. Tá? Então aí tá, pessoal, veja,
a distinção meio e forma e a distinção sistema-ambiente. É isso que eu quero trazer com essa coisa do operar e do observar como não a mesma coisa, tá? Pode seguir? Bom, e aí ele fala exatamente, por conta dessas diferenciações, ele fala na página 479 desse duplo fechamento, né? E ele está já no finalzinho, pessoal, dessa página, e eu achei interessante colocar aqui para a gente. Veja que há um duplo fechamento, porque ele fala dessa doble clausura, né? Veja, a estrutura normal, texto e memória, se baseia numa dupla clausura. Então, veja, a questão do texto e da memória, ou seja, meio e forma, né? Se a gente quiser colocar, ela produz esse duplo fechamento, certo? Ou seja, contém numerosos extratos de dados que guiam as operações. É isso que eu quero colocar aí, né, com essa ideia de duplo fechamento. Ele fecha tanto na questão da forma, como fecha em relação à ideia de memória. Ele fala depois e desenvolve da 480 e 481 essa questão de trocar a ideia de hierarquia por labirinto. Não sei se vocês leram aí e viram, né? Mas a provocação que eu faço aí é exatamente que a ideia de hierarquia ela vira mais... ela não é eliminada, né? A gente pode usar sim as hierarquias. Veja, quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal, quem estabeleceu isso foi o reitor da universidade, quem disse isso foi o coordenador do curso, né? E essa hierarquia não é eliminada, né? Mas pensar que ela não é determinística e a última palavra. Lembre que a última palavra não existe. Tá? E aí ele usa a metáfora de labirinto para tratar de como pensar hierarquia nesse aspecto. E a palavra e a frase que eu tiro para a gente fechar essa reflexão é exatamente que, veja, na forma de premissas de tomada de decisão, é registrado e lembrado o que pode ser necessário no processo de tomada de decisão e o que pode ser confiável quando se trata de declarar ou transferir responsabilidades. Veja a frase. Em relação à premissa de tomada de decisão, ou seja, de onde a gente parte, né, ou como essa pessoa argumenta, né? O que é que você está tirando para defender ou para colocar determinada reflexão? Quais são as premissas que você está trazendo para colocar? Na forma de premissa, o que a gente faz é registrar e lembrar o que pode ser necessário. O que é que eu quero dizer com isso? Veja a quantidade de elementos que ficam... né? Eu volto para o tema da intransparência, Mariana, e para a questão da simplificação. Então, veja um processo de simplificação. Então, o registrar e lembrar é um processo de simplificação. Certo? A gente faz o quê? A gente coleta aí os argumentos favoráveis, o que a gente quer trazer para colocar a defesa do e da ideia, né, no processo do tomada de decisão. Então, pensem aí o que se coloca, né, qualquer tipo de questionamento e de trabalho, por exemplo, imagine uma política pública, né? Qual a política pública de aborto que deve haver, né? Qual a política pública de racismo, qual a política pública de saneamento básico, qual a política pública de saúde que o país deve ter, tá? Então, como decidir sobre isso e colocar sobre isso, né? E aí, veja, a gente estabelece exatamente o que pode ser confiável quando se trata de declarar ou transferir responsabilidade. Que se eu estou colocando, veja, isso foi pelo Supremo Tribunal Federal, tem toda uma responsabilidade aí posta. Né? Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, essa frase carrega todos esses elementos aí. Por isso que eu achei interessante trazer ela para a gente aqui. Professor, Oi. Pode-se considerar, então, a hierarquia como uma circunstância que, como foi dito no slide anterior, como uma circunstância que propicia apoio para a distinção entre conformidade e desvio? Eu diria que a hierarquia ela funciona como um recurso para a gente
simplificar e dar uma estratégia de solução para a intransparência. Né? Veja, mas isso assim, claro, todo mundo pode pegar um texto de lei, pode ler, todo mundo pode debater, todo mundo pode o que for, mas isso foi, como é que eu fico brincando o tempo todo, isso está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Veja que eu estou lhe trazendo uma indiscutibilidade. Sim. E é um dos recursos de intransparência nominar uma autoria. Luma vai dizer isso mais tarde, eu acho que eu vou trazer ele aqui para a gente. Uma das formas de recurso para reduzir ou para, entre aspas, né, retirar a intransparência, mas isso aqui quem disse foi o reitor. Isso é uma decisão do reitor. Então isso aqui é assim porque o reitor disse que é assim. Então existe uma norma da universidade que diz que é assim. Então eu diria que a hierarquia aí ela se põe como um recurso até, eu não quero usar a palavra retórica, né? É um recurso argumentativo ou um recurso para você, né, dizer, olha, isso aqui foi estabelecido dessa maneira. Né? Então, é um recurso de saída da intransparência. Né? Não sei se é o que você tinha perguntado. Professor Raul, quer ajudar aí nessa parte? Sí, en general estoy de acuerdo con lo que señala. Se podría decir, Magda, que es precisamente la jerarquía viene vista como un recurso para domesticar la complejidad, pero claro, jerarquía además en el sistema, en la lógica que está planteando Luhmann, como una institucionalización, que lo vamos a ver luego que se reconoce. O sea, no es la jerarquía arbitraria del poder por el poder, sino que es no es el poder de la razón, sino que la razón del poder la que está en discusión. Y esa jerarquía entonces sirve muy bien como un recurso para domesticar la complejidad en el sentido de que, claro, la jerarquía de la normativa, por ejemplo, ¿no? La jerarquía de una ley con respecto a un principio, a una norma, o sea, la jerarquía de la ley con respecto a la norma, ¿no? O de esta ley con respecto a otra ley. Pero eso no es arbitrario, sino que reduce la complejidad porque se institucionaliza como un presupuesto operativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la función que cumple la jerarquía, no vista como una orden de mando solamente, no vista como poder absoluto de aplicación, ¿no? Sino que como, eso es lo que se está discutiendo y pienso que precisamente tiene que ver con el último apartado que puntualiza, el penúltimo, de la institucionalização. Arthur, não sei. Em termos generais, estou de acordo. Só para esclarecer, quando eu fiz a pergunta, eu realmente não tinha essa dimensão de hierarquia como poder, tá? Mas sim, por isso que eu disse, uma circunstância de apoio, mais no sentido argumentativo, assim, do que de poder propriamente dito. De mando, diria, entre aspas, né, de imperativo. Eu diria que é exatamente isso. É um recurso. Né? Você vai colocar ele aí dentro. E aí ele desenvolve isso exatamente na página 480 e 81, quando ele propõe a ideia de labirinto. Né? Pronto, pessoal, aí termina essa primeira parte, eu iria agora para a segunda, que é exatamente a questão que eu denominei de fixação dos limites, né? E as frases que eu tirei daí foi exatamente, veja, o sistema é inalcançável operativamente para si mesmo, veja como a gente mantém a discussão, né, de autodescrição. Então, veja, o sistema não não domina plenamente tudo que ele tem de complexidade interna, pelo contrário, ele lembre a questão da reentrada, né? A reentrada da forma e da diferenciação meio-forma dentro. A reentrada da diferenciação sistema-ambiente dentro do sistema. Então, o sistema ele tem um ambiente interno, além do externo. Ele também produz um ambiente interno, né, entre ele. Por exemplo, no caso do direito, você tem o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, o direito tal. E esses direitos, quem está vendo o direito civil pode pensar o penal, o processual, como ambiente para a discussão do direito civil, por exemplo. Tá? Então, há uma reentrada da forma na forma
Então, o sistema ele é inalcançável operacionalmente para si mesmo. Então, veja, nenhuma decisão é o sistema já em si, devido a que cada decisão pressupõe uma rede recursiva no sistema, e só assim pode ser uma decisão. Veja, com essa frase, eu quero exatamente trazer a ideia de fixação dos limites. Como o direito tem o limite de si mesmo, como a política tem o limite do que é política. Além de haver o elemento da sua unidade de referência, ou seja, o direito ele tem por unidade de referência o ilícito, né, o conforme o direito, não conforme o direito. A política tem a questão da governabilidade e da oposição, né? A economia, as condições e os poderes de compra e de pagamento e de vivências das relações econômicas. A arte também vai ter os seus e todos os sistemas da educação e todos os demais. Observem como nenhuma decisão é o sistema, né? Cada decisão pressupõe uma rede recursiva no sistema, mas veja que ele pressupõe uma rede recursiva. Então, a nominação, que é a nossa primeira parte lá de autodescrição, ela está presente nessa situação da fixação dos limites. Essa era a questão, porque exatamente, veja, a determinação do indeterminado, isso é o que acontece na fixação dos limites, né? Então, esse indeterminado, ele se transforma em determinado, e o determinado vai se transformar em indeterminado depois, mas isso adota uma forma de que a decisão permanece sendo um mistério. A decisão em si, por si só, ela é o que Luhmann vai dizer, né? Um terceiro excluído. A decisão em si mesma a gente não acessa. Seria você tentar, por exemplo, analogicamente, acessar o que está passando na cabeça de Arthur quando ele está falando o que ele está falando agora. É inacessível. Nem eu, ao expressar o que eu estou falando, eu acesso 100% tudo o mais que está acontecendo simultaneamente na minha cabeça. Certo? Botando bem o caso real. Está passando aqui um carro de venda de ovo, né? E está um barulho horrível. Não sei se está repassando aí para vocês, né? Eu estou até tentando falar mais alto para evitar que esse som externo atrapalhe as coisas aqui, né? E está passando da minha cabeça, meu Deus, como isso está irritando, como isso pode provocar e pode atrapalhar as coisas, mas eu não externalizei. E agora, ao falar para vocês isso que está acontecendo, o que é que eu fiz? Eu selecionei e viabilizei a exposição, no caso oral, de um fenômeno que está acontecendo aqui. Mas isso já estava acontecendo antes e eu não estava dizendo. Vocês não teriam como saber isso. Vocês só acessaram essa informação porque eu agora externalizei oralmente para vocês. Semelhante a este caso, veja quantos acontecem. Aí você vai dizer, o juiz, quando decidiu assim, ele estava pensando que... Não estava, eu não tenho. O meu aluno, quando escreveu isso na prova, ele queria dizer... Eu não tenho como saber. Esse é o problema que a textualidade produz e a própria ideia de autodescrição. E aí você vai dizer, meu Deus do céu, essa pessoa não se enxerga. Como é que essa instituição não se enxerga? Né? Quantos casos há, voltando agora na questão das organizações, de uma empresa que o mundo muda, as coisas vão se alterando, acontece muito principalmente com empresas familiares, e a empresa não se, vamos chamar, adapta, não se inova, não se altera. Ah, mas meu pai viveu assim, essa empresa sobreviveu a tudo isso ao longo desses últimos 50 anos. Né? Mas, né, os 50 anos levaram a novidades, as mudanças até, né, ambientais, e a empresa precisa se recolocar, e ela termina, às vezes, não conseguindo, ela fecha. Né? Então, veja, a determinação do indeterminado adota a forma de que a decisão permanece sendo um mistério. Por que manter ou por que alterar essas condições da empresa hoje, né? Porque, veja, eu sou Arthur, eu sou desse jeito e acabou, eu dou aula há 20 anos, sempre dei aula assim e acabou, e eu não vou mudar, eu não vou me adaptar, eu não vou fazer aula virtual, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou rever minha metodologia de ensino, eu sou assim e acabou.
como é que isso se constitui ou como se altera, né, diante das coisas. E aí, por fim, eu trago essa última frase de Luhmann também, a página 485, que é: a decisão se atribui uma qualidade oculta, que é a pessoa que decide. Então, veja, essa coisa de dizer o ministro tal disse tal coisa, o reitor, nominando, né, o reitor da universidade falou isso, o fulano de tal disse aquilo, tal, e você fazer isso é um recurso que a gente usa, né, exatamente para tentar se livrar do que Luhmann vai chamar de um mistério da decisão, né? Porque a decisão em si, ela permanece um mistério. Por mais que você pergunte, mas por que você fez isso? Né? Às vezes a gente pode até dizer, fiz isso por causa daquilo. Mas às vezes nem a gente sabe por que fez aquilo. Né? Então, veja, a decisão em si, ela permanece um mistério. Né? Mas tem esse lance de você trazer, né, atribuir uma qualidade oculta e dizer, olha, mas foi A, foi B, foi C, foi o ministro tal, foi o professor tal, foi, né, o colegiado, foi o reitor, e por aí vai, certo? Bom, ainda sobre fixação dos limites, né, volta para o tema da memória, né? E aí, veja, na fixação dos limites, lembrem toda a ideia de memória que a gente já falou aqui, ela assume a função de configurar uma operação como observação. O que é que eu quero colocar aí e trazer para a gente pensar, né? Veja, a memória assume a função de configurar uma operação como observação. Né? Então, o que você traz de descrição histórica, né? Mas na minha história foi isso, aquilo. Quem sabe toda a história de tudo, detalhadamente, o que aconteceu com você ao longo de seus 20, 30, 40, 50 anos, né? Mas a memória tem essa função, né? Ela vai servir de operação como observação. Por quê? Mais uma vez, lembrar que a operação ela vai trazer a ideia de reprodução. A observação é um método específico, né? E aí eu repito a frase já colocada antes, só para a gente lembrar. Tá? Bom, e ainda nesse capítulo tem a questão da racionalidade, né? Na página 489, a premissa de racionalidade hierarquicamente estruturada deve ser substituída pela premissa do paradoxo do decidir. E aí vem, Magda, aquela tua questão, né? E você, veja, a ideia aí é, isso é assim porque racionalmente é o melhor, né? Aquela teoria das organizações de que existe uma racionalidade que viabiliza que isso seja assim, porque assim seria melhor, e essa racionalidade, ela se explica e se põe como uma questão estrutural hierárquica, então, a razão e a racionalidade justificam o que a gente está fazendo. Luhmann provoca aí que nessa questão dos limites, né, da observação e da autodescrição, essa ideia deve ser substituída pela premissa do paradoxo do decidir. O que é que significa isso? Veja, a decisão em si, ela tem esse elemento da ocultação, né? E ela tem a externalização da definição do que a gente fez. Ou seja, eu decidi. Eu fiz a diferenciação entre o que eu seleciono e o que eu assinalo, né, na hora de tomar uma decisão. Esse paradoxo permanece como paradoxo, né, porque eu não sei exatamente o que é que você fez, exatamente o que é que viabilizou isso daí. Então, a ideia de uma racionalidade que vai justificar essa decisão, Luhmann propõe que não se sustenta mais para explicar como as decisões são tomadas e como até a autodescrição é estabelecida. E aí ele escreve aí nessa parte exatamente sobre a ideia de observação de segunda ordem, ele coloca isso nesse texto, né? Significa que a gente observa a observação, uma observação, ela, né, é a observação de algo já observado, não existe a primeira, né, a desvendadura da causa
princípio primeira, né? Não tem a ideia de causa primeira, né? A gente observa observações, e aí a frase que eu trago para fechar essa parte é exatamente que, veja, todas as estruturas que determinam o decidir devem ser desenvolvidas exclusivamente pelas operações do sistema num ambiente que permanece, em princípio, desconhecido, porém, que pode ser constituído sobre a base das experiências da organização consigo mesma e ser lembrado como construção. É que eu vou pontuar aí. Primeira coisa, estrutura, né? Então, veja, as estruturas, ou seja, aquilo que a gente coleta, né, como sentido, né, como comunicação que a gente vai usar para explicar ou para tomar aquela decisão, para aquela tomada de decisão, elas são desenvolvidas pelas operações do sistema. Então, não é uma entidade superior, não é uma natureza, não é o ambiente que determina, é o sistema mesmo. O ambiente permanece desconhecido. Mas que, veja, o que do ambiente eu tiro para consagrar como explicação ou como minha observação para argumentar sobre tal coisa, isso envolve uma experiência da organização consigo mesmo. Então, não é, isso é assim porque, né, eu tenho que manter a minha empresa assim porque o mercado manda. Né? Isso é uma estrutura de argumentação que a gente deve observar. Por que essa empresa está dizendo que ela é assim porque o mercado quer que ela seja assim? Né? Eu me lembro uma conversa que eu tive com um aluno que é músico, né? E a pergunta é exatamente isso. Né? Como é que eu consigo, se a minha música está fora do que o modismo hoje está pedindo, né? Como é que eu consigo que ela seja ouvida, né? Ou seja publicizada? Né? Eu vou nas rádios e as rádios dizem, mira, veja, eu tenho que tocar esse tipo de música porque é o que a população, o povo só quer ouvir isso. Então eu tenho que tocar isso porque atrai o povo. Qual é a relação entre o público, o que eu toco? Então, veja, se é a rádio que cria a cultura do que do que se gosta de ouvir, como uma rádio pode me dizer que ela toca isso porque o público quer isso? Então, quem é o jogo dessa história? É a rádio que diz o que o povo quer, é a rádio que faz o povo querer isso, e como essas músicas vão se alterando e como vive o mercado, no caso musical. Essa era a discussão que ele trazia. Essa ideia, ou esse debate, né? É a rádio que impõe ao povo o que ele gosta, é o povo que impõe à rádio o que ela deve tocar. Para mim, está colocado nessa frase, sabe, esse debate. Né? Posso eu, advogado, fazer uma discussão fora do padrão do que se diz? O Supremo decidiu que é assim. Posso eu, advogado, fazer uma petição pedindo algo contrário ao que o Supremo determinou? Até que ponto é o Supremo que determina o que é o direito? É o direito que determina o que o Supremo vai dizer que é o melhor argumento? Essa é a provocação que eu estou trazendo com essa frase, sabe? E eu diria, pessoal, que humanamente falando, esse jogo ele acontece sem uma ideia de uma racionalidade hierarquicamente estruturada. Né? Isso se dá dentro de um paradoxo de decidir, né? E não tem, pessoal, como a gente determinar isso numa relação, sei lá, hierárquica ou de imperatividade, ou de, né? Como isso se faz. Né? Professor, desculpa. Não, de jeito nenhum, vá. Enquanto da sua explicação, eu estava lembrando das questões, vamos dizer assim, das decisões das sentenças, por exemplo, em que o magistrado ele tem, por força normativa, que tem que justificar a sua decisão. Bom, ele vai descrever, diríamos assim, quais seriam os seus, entre aspas, os seus motivos, mas, ao mesmo tempo, vai haver uma observação de segunda ordem
desse magistrado na escolha da jurisprudência que ele vai inserir naquela decisão. Então, seria nesse viés que... E a gente pode observar isso, entendeu? A gente pode observar, por que que ele pegou para... Veja, há uma pesquisa que a gente fez sobre amicus curiae, né? Como é que foram 3 dias de amicus curiae e você lê os votos dos ministros e ele não cita os amicus curiae? Para que aquilo aconteceu? Se eles não aparecem, né? Isso aí você pode procurar na teoria da linguagem oh, meu Deus do céu, como é que você tem a referência de um texto em outro, né? Tem uma palavrinha que agora não está me vindo à cabeça, né? Mas que é isso, você se refere ao outro. Então, como você constrói uma textualidade? Né? E a ideia é essa sua. E aí a pergunta é, Magda, por que você trouxe essa textualidade e não outra? Bom, por que eu aqui tirei essa frase da página 490 e não outra? Eu até faço essa pergunta, eu até refleti pelo seguinte, durante 2 anos, eu fiz estágio em gabinete de uma juíza aqui na comarca. Eu fazia projeto de sentença, tá? E aí, o que acontece? Ao fazer o projeto de sentença, eu verificava que tanto poderia ser, teria casos, que tanto poderia ser visto jurisprudência para um lado, para o outro, e assim por diante. Ao mesmo tempo, conforme a ótica daquele magistrado, há uma tendência, ou seja, a partir da observação de segunda ordem daquele magistrado, há uma tendência a ser utilizado A ou B. Ou melhor, ou não ser utilizado A. Exatamente. E isso se pode identificar no que hoje a gente tem como, por exemplo, jurimetrics. Você pode estatisticamente identificar argumentos que um magistrado aceita e ele decide porque você colocou, e argumentos que você coloca e o magistrado já rejeita. Veja, tem hoje, né, quer dizer, nos Estados Unidos já se faz isso há muitos anos, mas aqui no Brasil virou modismo faz pouco tempo. Você usar isso, você usar uma métrica para verificar e mapear como advogados ou desembargadores utilizam ou aceitam, né, determinados argumentos e outros não. Isso é possível se fazer usando estatística hoje em dia. Tá? Avançando, tem gente já utilizando aí programas de inteligência artificial para fazer esse tipo de mapeamento. Mas a provocação aqui é que, veja, isso não chega a constituir uma coisa definitiva e que vai se perpetuar como indiscutibilidade. O que eu coloco aqui é que isso sempre pode, considerando o paradoxo da decisão, né, que significa que toda decisão ela é contingente, ou seja, necessariamente poderia ter sido outra, isso deixa sempre em aberto a possibilidade de aquilo que foi excluído agora vir a participar da argumentação futuramente. A minha provocação é esse fechamento que, ao mesmo tempo, não elimina uma abertura futura de conhecimento e de mudança no sentido cognitivo. A provocação ia por aí. Fica guardadinho na gaveta, mas lá pelas tantas eu abro a gaveta novamente e utilizo para uma outra. Porque potencialmente ele não é eliminado, potencialmente ele continua lá. Né? Então, imagine aí você pegar, por exemplo, um movimento social, o feminismo, né? Se você pegar desde o início, quando você pega, por exemplo, um elemento de mobilização, por exemplo, o voto, né? Veja o filme As Sufragistas, né? E você pega esse elemento de mobilização, como o direito ao voto, o que o voto, e veja toda a complexidade de questões que estão por trás daquilo que é o direito ao voto. Aquilo não está mobilizando só um direito ao voto, aquilo está mobilizando toda uma complexidade. E você, com o tempo e com a violência do que aconteceu, né, e tudo como foi feito,
Em alguns países do mundo hoje, isso pelo menos, está posto. Né? Se você, pensar esses movimentos sociais sobre isso, entendeu? Veja quanta violência ainda existe hoje, se você pensar nos preconceitos, na relação dos preconceitos e... Né? Se você pegar o que está acontecendo agora, a questão do Hamas e a questão de Israel, né? As primeiras falas aqui no Brasil, né? Para mim foram assustadoras, mas se você olhasse elas, eram falas que traziam já, olha, isso é assim, porque esse marginal, eram todas falas que inicialmente traziam um discurso de ódio presente, né? O ódio a um grupo que se nominava descritivamente como um grupo terrorista, tará. E aí você, mas veja, Palestina não é só Hamas, né? Aquilo é um grupo, não é só ele. É você tirar o Brasil pelo grupo dos narcotraficantes, é você tirar a Colômbia pelo narcotráfico. Isso não é tão simples assim, precisa de uma leitura mais complexa. Aí qual foi a reação? Meu irmão, tu é muito doido. Né? Como é que tu traz isso agora? Tu está pensando o quê? Vai defender terrorista? Foram as reações de quem disse, pessoal, vamos com calma, vamos tomar essa... Isso não é tão simples assim, a leitura não pode ser tão simples. Aí, pronto, lá vem esse cara defender terrorismo agora. E não tinha nenhuma relação com defender terrorismo. Né? Era um cuidado de uma complexidade que a situação está aí explicitamente colocando para a gente. Né? E aí, veja, é isso que eu quero provocar aqui, né? Com essa fixação dos limites. Mas veja que a gente fixa sim. Né? A gente fixa, e uma das possibilidades de fixar limite é exatamente a produção de preconceitos, já que a gente chegou nesse ponto do debate. Sim, a gente fixa preconceitos. Né? E lá vem esse esquerdista trazendo, e lá vem esse defensor dos direitos humanos, e lá vem essa feminista com não sei o quê, e lá vem esse hitleriano com a sua, e lá vem esse bolsomínio com, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Será que todo bolsonarista necessariamente é bolsomínio? Será que todo esquerdista necessariamente é esquerda radical? Né? E como a gente pode pensar e lidar com... Aliás, né, essa questão de dizer, entre aspas, ser dito como todo, aquela fórmula, diríamos assim, receitinha de bolo, é assim, então vai sair assado. Se reproduz socialmente, né? Claro que eu não sou... O professor Raul, que é sociólogo, pode dizer muito mais que isso, do que eu, com certeza, muito mais, mas que se reproduz como uma forma simplista de se ver a sociedade, de se perceber a sociedade. E essa forma simplista, ao meu ver, induz, vamos dizer assim, bom, então, é assim, induz o próprio preconceito, né? Então, simplificando, a todos bolsonaristas agem de tal forma. Então, para mim, é simples dizer isso, rotulei e acabou. E que é muito mais complexo, né? Mas essa rotulagem, de uma certa forma, é uma maneira de se colocar, bom, tá, já está resolvido. Eu rotulei dessa forma, resolvi, vamos para a próxima situação. É uma forma. Mas veja, ao mesmo tempo, a gente não se livra de rotulagem. Aí vem o paradoxo do decidir. Alguma rotulagem acontece, alguma estruturação acontece. Então, tem limite. A gente não vai também dizer, então a teoria de Luhmann tudo pode. Não, não tudo pode. Ela não é uma teoria do vale tudo, de tudo pode ser de qualquer jeito. Né? O mundo é líquido, o mundo é fluido, e tudo pode ser de qualquer jeito. Não, não pode. Né? Pelo contrário, ela é uma teoria que mostra que os preconceitos são postos. Né? Agora, como a gente lida com isso? Como a gente observa isso enquanto observador do social, é o que eu acho que, voltando à minha frase inicial, eu acho que aqui todos estamos querendo escrever uma dissertação, querendo publicar um artigo, querendo fazer uma tese, fazer um projeto de pesquisa. Então, o ambiente aqui é um ambiente de observação científica. Né? Opa, Raul. Sí, Magda, con mucho respeto a los sociólogos, yo no soy sociólogo, por favor. No, lo digo en broma, pero soy un ornitorrinco, entre historiador, jurista y todas esas cosas. Pero bueno, a ver, es que
Sí, lo primero que voy a rescatar es lo que acaba de señalar Arthur. No confundamos a la teoría de sistemas con todo vale y esta prédica postmoderna, porque no tiene nada que ver con eso. Luhmann siempre insiste en la precisión conceptual. Y aquí retomo el ejemplo de Arthur. O sea, claro que se puede hablar del terrorismo, claro que se puede hablar de esto y lo otro, pero ese también ahí está la operación de la observación de primer orden, ¿qué es? ¿No? Y de segundo orden, ¿cómo? Y ahí, o sea, se aplica la operación. La operación significa una distinción. ¿Qué estamos distinguiendo nosotros cuando hablamos de tal concepto? ¿No? Y esa es una de las preocupaciones fundamentales de esta propuesta teórica. Por eso es que esta propuesta teórica prescinde del sujeto y también prescinde de toda materialidad. Es a un nivel de abstracción, lo cual no significa que no se pueda aplicar. De hecho, es un pleonasmo decir que no, la teoría de sistemas aplicada. La teoría de sistemas ya al operar está aplicando, ya es empírica. Eso lo dice literalmente Luhmann, incluso en la conclusión de este libro habla de eso. Pero el punto es el siguiente. Es cierto que, como lo señala Arthur en esta frase, todas las estructuras que determina el decidir deben ser desarrolladas exclusivamente por las operaciones de un sistema, o sea, por las operaciones de un sistema. Ahora, el sistema decide, ¿no? Las estructuras y también de cuáles estructuras dispone. Como usted señalaba, Magda, se puede tomar una decisión siempre en este sentido y en el otro, pero tiene que estar acorde además a las estructuras de las que dispone. No es cualquier cosa, ¿no? Incluso aunque intervengan amici curiae, aunque intervengan el lobby, aunque intervengan todo lo demás, tiene que fundamentarse con los elementos legales, no puede ser cualquier cosa. Lo mismo que claro, la manifestación por ampliar la despenalización del aborto ya no de 3 meses, sino que 6, ¿no? Pueden haber movilizaciones, las mujeres se pueden movilizar, hacer movimientos de protesta, movimientos sociales, tomar las cortes, tomar las universidades, todo lo que se quiera. Pero para poder hacer esa modificación, el derecho lo va a tematizar con sus elementos estructurales, con sus estructuras. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, claro, y ahí viene también la posibilidad, toda decisión va a ser observada luego, toda observación va a ser observada. Lo que usted señalaba, que el juez decida siempre de la misma manera es una sistematización ex post que, como señalaba Arthur, hoy día se puede incluso estadísticamente, ¿no?, registrar. Pero lo importante, se puede decir, bueno, este juez decide siempre por el mismo lado, pero tiene que tener la estructura decisiva, o sea, la estructura en la cual amparar su decisión. No puede decidir de cualquier manera, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones importantes. Y volvemos al problema de la observación. O sea, recordemos que la observación es un modo específico de operar, es un modo específico de establecer una diferencia. Y para establecer una diferencia hay que dejar muy claro cuál es la diferencia que se establece y qué es lo que queda, ¿no? O la paradoja, de nuevo, de la decisión. Se decide porque no se puede decidir. Bom, e aí, ficando claro, essa situação, né, veja, a nominação tem fixação dos limites, e aí Luhmann vai, né, nesse capítulo agora, eu nominei consultoria, né, a discussão dos problemas, é um capítulo que ele coloca expressamente, se for do âmbito teórico, uma discussão entre autodescrição e heterodescrição, né, ou auto-observação e heteroobservação, como é que pode, né, uma empresa contratar um consultor para trazer, né, a empresa está vivendo esse dilema, né, a gente altera ou se mantém, como a gente vê, imagina essa hipótese, né, o mercado mudou, as coisas estão se alterando, e o que é que a gente faz, né? Imagine, por exemplo, aí, o próprio mercado, né, voltando para o mundo da música, o próprio mercado discográfico, a Sony, essas empresas, quando de repente surgem esses mecanismos de você baixar as músicas eletronicamente sem pagar nada a ninguém, os direitos autorais, a venda de discos, reduz drasticamente no mercado, não tem como controlar isso, por mais que você busque mecanismos de identificação de quem está fazendo. Hoje, né, já existe aí os torrents e os mecanismos
que você não identifica quem é que está disponibilizando aquilo para você buscar e prender, e se vive, então, e agora, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? E a empresa, imagina essa hipótese, a empresa olhando para si mesma, com toda a sua estrutura, ela não consegue enxergar o que fazer, né? E aí contrata uma consultoria para lidar e tratar desse sistema. Esse é o pano de fundo que Luhmann descreve aí, e ele volta a essas fases, né? Veja, a autodescrição só pode ser produzida pelo próprio sistema, né? Mas tem o problema da heteroobservação, e ele traz exatamente a questão da consultoria. Então, é um capítulo específico sobre a ideia de consultoria, e a relação é como os consultores... O consultor também não vai dizer, olha, a sua empresa vai se salvar se fizer isso. Então, veja, a força da consultoria contratada e a força de quem toma a decisão, que é a própria organização, como é que se dá essa relação. A ideia de Luhmann é que ela ocorra de modo cooperativo, né? E eu tirei essa frase, né? Veja, falar de problemas é uma posição de recurso que é recomendada quando o sistema se vê confrontado com requisitos inconsistentes na tomada de decisão, né? Então, eu não sei aí como estão vocês, mas aqui, constantemente na faculdade, nós estamos, né, com frases como: daqui a pouco um aluno vai espancar o professor na sala de aula e ser aplaudido, né? A agressividade dos alunos em relação a isso está se colocando, né, e se debatendo. E aí, o que está acontecendo? Que sociedade é essa? Ou a culpa é do professor, que o seu imperativismo já não mais pode se colocar como está, essa coisa, e aí vários temas e várias discussões estão se colocando, certo? Ao ponto de afetar a própria ideia de como, né, que metodologia de ensino colocar, até que ponto a liberdade, até que ponto o diálogo deve ter mais ou menos lugar. Isso são temas que se colocam aqui, né? Então, veja essa coisa do... a própria tomada de decisão. Não, mas você não é professor, você é quem manda, me parece já inconsistente, né? Então, veja, falar de problemas, que seria, no caso, que eu ponho como exemplo, o próprio problema da didática do ensino superior, como lidar com essa posição, né? Ela é recomendada quando o sistema se vê confrontado com requisitos inconsistentes. Ou seja, tu é o professor, você manda e acabou, já não funciona. Não é uma solução suficiente para 1923, né? Bom, mas você pode assim recorrer a um nível de comunicação onde não se espera uma ação eficaz, né? Você simplesmente ir para o imperativismo docente e vai ser ineficaz. Me parece que isso é relativamente óbvio, né? Mas a autopoiese do sistema, no entanto, continuará, e ninguém negará que há problemas que precisam ser esclarecidos se quisermos avaliar possíveis soluções para eles. Então, ninguém vai negar que o problema existe, né? Ele tá tão evidente que já são várias e várias ações e várias comunicações no próprio WhatsApp. E quando alguém bota uma coisa, vira uma enxurrada de coisa. Então, está lá. O problema existe, ele está posto, né? E aí é exatamente que essa questão de você traz a consultoria, né? Você vai lidar com ela e vai trabalhar com isso daí, né? E uma outra parte que eu acho que eu não coloquei aí, mas é exatamente a questão isso não significa querer que a consultoria e a organização cheguem a um consenso, vamos fazer todo mundo assim e resolveu, né? Eu acho que aí ele traz essa complexidade da questão do falar de problemas, né? Você não nega a sua existência, mas veja, a existência do problema não elimina a autopoiese do sistema, tá? Isso que eu queria colocar na parte 3. A gente vai para a parte 4, institucionalização. Ele começa com a questão de comparar organizações e família, coloca exatamente a ideia das organizações individuais, e aí ele vai escrever em várias partes que a família não é um sistema social, não é um subsistema, né? Então, veja, ela integra a sociedade, mas ela não integra como sistema, nem ela integra como organização, né? No sentido organização integrante de um subsistema social. A família não é
do direito, ela não é da política, ela não é de nada disso. Isso ele coloca lá. Ele usa a expressão organizações individuais, tá? E aí ele fala exatamente das estratégias de identidade da organização, Magda, que eu já usei aqui em certa medida. E outra frase que eu coloco aqui, Luhmann escreve que na sociedade moderna falta uma moral meritória, né, e consensualista, né? E no seu lugar, a modernidade colocou um princípio de competência como equivalente funcional. Ou seja, a sociedade moderna ela teria por identidade diferenciada das sociedades anteriores, não que manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou por uma questão carismática, né, no sentido weberiano, ou por uma questão de poder, né? O que gera essa questão na sociedade moderna, né? Ou seja, o que institucionaliza os funcionamentos dos sistemas e as próprias organizações, ou seja, por que obedecer o Supremo, por que obedecer a polícia, por que obedecer um professor, por que obedecer o pai, né? Eu fui educado que o avô, quando fala, o pai, quando fala, não se discute. Você, até discordando de tudo que ele disse, você diz, é isso aí, né? E você pode até agir contrário, mas não se desenvolve embates sobre aquelas ideias, né? Hoje parece que isso já não é bem assim que funciona. Ou seja, essa moral meritória, a moral de ou carismaticamente ou por poder, né, uma situação hierárquica, já não explica as estruturas da modernidade. E as institucionalizações da modernidade implicaria, então, um princípio de competência, né, que seria essa competência um equivalente funcional a o que seria meritório no sentido ou carismático ou de instância de poder de antes. Pessoal, isso aqui requer muita conversa, né? Eu estou considerando que estamos às 11h41, mas isso é um debate extremamente complexo, né? A questão da competência como equivalente funcional, tá? Mas avançando, pessoal, eu vou para a parte seguinte do texto, que ele vai falar sobre inovação, né? E ele coloca a inovação como uma estratégia de identidade das organizações. E ele diz que sim, né? A sociedade moderna tem essa coisa da inovação, né? Tem essa coisa de as empresas, as organizações precisam se descrever como inovadoras, né? Veja quantas propagandas aí são presentes, né? A minha empresa é inovadora, a minha empresa faz inovação, né? E por aí vai, para se descrever diferente. O que eu tiro aí de interessante? Na página 500 ele escreve isso, né? O ritmo temporal das transformações internas é estabelecido pela organização. Ou seja, ela ser ou não inovadora, o valor que a inovação vai ter ou não para ela, é ela que vai colocar como autodescrição. Mas a valorização incondicionalmente positiva da inovação tem validez apenas no nível da autodescrição. Ou seja, uma instituição se descrever como, sim, eu sou uma empresa inovadora, eu sou uma faculdade inovadora, eu sou... Né? Isso aí é da própria empresa. E aí eu trago essa frase para a gente ler, né? Uma organização que se descreve como altamente inovadora e se motiva adequadamente, acredita que está sempre um passo à frente das organizações do seu ambiente. Já determinou para si um pedaço futuro, assumiu riscos e, portanto, é capaz de ter experiências positivas e negativas às quais outras organizações não têm acesso. Outras organizações são, assim, relegadas ao papel de observadoras e imitadoras, ou seja, a papéis sem oportunidades para a individualidade. Essa é a cultura da inovação, ou a perspectiva de inovação, né, que Luhmann põe aí quando ele fala da questão da institucionalização como autodescrição. Por fim, essa última frase, né? Toda a produção textual, esse texto aparece largado, eu estou imaginando aqui que é uma parte do livro que ele ainda ia desenvolver e terminou não construindo toda. Aparece essa frase do nada, mas que eu achei interessante colocar aqui, só por ser uma frase que nos ajuda a fechar essa conversa. Então, veja, ele volta para a ideia da produção textual, e ele bota:
toda produção textual utiliza, enriquece e perpetua simultaneamente a memória do sistema. Isso aí eu vou trazer mais como uma conclusão do tudo já dito até aqui. Mas a memória, como criação da diferença entre esquecer e lembrar, não é uma habilidade especial, nem uma conquista especial do sistema. Ela surge inteiramente por si mesma da autopoese da comunicação. Então, veja que a memória não é algo que se impôs e que se veio de uma entidade natural ou superior, né? Ela foi constituída e formada na própria comunicação do sistema. Ou seja, a empresa, quando ela faz a sua história, né? Imagina você entrar no site e você ver a história da empresa, o que ali está escrito, né? É como ela está querendo se autodescrever, certo? Então, as autodescrições cristalizam e conectam os componentes de autorreferência do que se condensa como memória. E aí a gente pode resgatar tanto a pergunta de Mariana como a pergunta de Magna em relação a essa relação da autodescrição como algo que cristaliza e conecta componentes de autorreferência do que se condensa como memória. Lembrando tudo que a gente já disse aqui sobre memória, né? Esse cristalizar e conectar não é algo que se perpetua como indiscutível futuramente, lembre dessa parte, tá? E por aí vai. E tem ainda que as autodescrições cumprem a sua função, criando formas de resolução de paradoxos contra o pano de fundo de um reino sombrio e inominável, do inominável. Tá? Então, a questão da intransparência, veja que ela permanece, né? Do reprimido, do não aprendido. E é precisamente por isso que permite ultrapassar essa fronteira e trazer de volta o que foi excluído com a ajuda de sinais adicionais especiais do jocoso, do irônico, do cínico. Ele bota isso explicitamente na página 502, eu fiz questão de ler aqui para a gente, né, para a gente fixar o que a gente já conversou aqui sobre isso. Então, veja, a autodescrição cumpre a sua função, criando formas de resolução de paradoxos. Então, aquilo que é intransparente, que é não sei o que, eu vou dizer, ó, isso aqui é por conta disso. Né? Uma decisão, ela não se discute, ela se cumpre. E eu vou criar mecanismos para formar isso daí. Né? Isso aqui foi feito porque o Supremo Tribunal Federal pacificou. Né? Então, aquilo que é o reino do sombrio e do inominável, a gente arruma alternativas para apresentar como a integrante de uma autodescrição. Se isso é aceito, se isso é discutido, como vai. E, por fim, Magna, aquilo que a gente já conversou, né? Veja que o que está excluído, né? O que está... Aquilo não é eliminado. Ele permanece como elemento que está ali numa fronteira e que pode ser resgatado e trazido para um argumento futuramente. Certo? Então, veja, trazer de volta o que foi excluído, com a ajuda de sinais adicionais especiais. Certo? Do jocoso, do irônico, do cínico, mas não elimina. Isso para mim é importante. O que está excluído não está eliminado. Ele está potencialmente ali, inclusive constituindo o sentido que hoje está se dando ao que quer que seja. E para fechar, pessoal, no final, só mais uma tela, né? Eu chamei de circuitos de reflexão, né? E as frases que eu trago para a gente é essa aí. O sistema é e permanece intransparente a si mesmo. Ele jamais pode recuperar a totalidade das operações que transcorrem enfaticamente. Não é possível reorientar as formas de autocorreção e aprendizagem que ocorrem diariamente. A gente não tem como resgatar 100% tudo que diariamente está se passando. Né? O que a gente faz é exatamente autodescrições. Então, as autodescrições, como reprodução da memória dos sistemas sociais, têm a vantagem de passar a atenção de problemas normativos para problemas temporais. Então, ó, isso é assim e acabou porque está traçado porque a lei é assim, não discute. Não é assim que funciona. Né? Ainda que a lei traga isso, que a lei traga aquilo, a gente pode... Mas, espera, vamos ver por que essa lei foi feita assim, o que é que está nela, o que é que foi colocado, por que é que não pode, certo? Então, veja, passar a atenção de problemas normativos para problemas temporais. Essa é a ideia que eu quero fixar na conclusão dessas reflexões de hoje.
E aí vem exatamente isso, pessoal. Como circuito de reflexão, a autodescrição promove a conservação e a mudança na organização. Esse ou não é um ou de ou um ou outro, né? Ela traz exatamente a discussão entre o permanente, será que a gente fixa isso como indiscutível? É assim porque se fixa, e daqui para frente eu vou construir a minha história com indiscutibilidade, formando esse meu jeito de ser e essa minha maneira de ser, né? Isso é assim. Eu morro de medo quando dizem, né? A minha filha de 9 anos já diz, mas isso aqui é próprio de Alice. Como assim próprio de Alice, né? O que você quer dizer com a menina é assim, né? Aí você já vem com Alice não gosta de estudar. Então pronto, deixa para lá porque não tem mal o que fazer. Tira da escola e vai fazer o quê? Não, mas também não é isso não. Como assim, né? Você desenvolve o gosto por estudar e por aprender naturalmente. Que conversa é essa, né? Então isso é o que eu provoco. Eu trago essa ideia do debate entre o permanente e a constante mudança. Luhmann desenvolve na 503 e na 504, né? E aí vem exatamente que o passado resultou de decisão. Isso é uma frase dele, né? Veja, a gente não pode esquecer que o passado é resultante de uma decisão. Acontece que a gente também não pode esquecer que a decisão é contingente. A decisão poderia ter sido outra e não foi. Olha, se o passado resulta de uma decisão, a decisão é contingente, poderia ter sido outra, então aquilo que a decisão não foi, pode voltar a integrar o debate, a integrar a discussão e ser trazido para rediscutir. Senão, estaríamos até hoje num sistema de escravidão, né? E não teria se resgatado, ou tentando, o que a gente tenta até hoje, né? Resgatar a agressividade e a violência que se constituiu em todo o período de escravidão, de escravatura e toda a violência que a gente viveu. A gente não teria como resgatar isso, porque é assim e acabou. Não, não é, né? Pode sim, e como a gente vai lidar com isso? A provocação da teoria é que o passado resultou de uma decisão. A decisão é contingente, ou seja, toda decisão poderia ter sido diferente da que foi. Então, elementos podem vir a ser retomados para constituir os debates presentes. Tá bom, pessoal? Veja, eu encerro aqui, a gente tem ainda aí 10 minutos. É claro que se vocês quiserem, eu posso resgatar telas, se vocês pedirem, tá? Não tem problema. Eu só estava preocupado em não concluir o capítulo antes das 12. Diga lá, Magda. Até eu parei de falar, porque eu acabei atrasando de alguma forma antes, perdão por ter feito tanto questionamento. Só nesse último slide, na última frase que foi colocada, que o passado resultou, né, ali, ó, o passado resultou de decisão igual é contingente, ou seja, essas, vamos dizer assim, possibilidades, né, que não foram utilizadas por uma determinada decisão, podem ser observadas novamente para compor uma nova decisão. Seria nesse sentido? Professor Raul, quer falar? Veja, a frase está exatamente, né, que você pegar aqui, ó. Ele vai pegar de que os problemas de constante resseleção das premissas de decisão. Cada nova situação também deve ser submetida a uma redescrição do passado no sistema, né? Então, se deve lembrar que o passado também resultou de uma decisão, ou seja, foi contingente e segue sendo contingente. De agora em diante, o problema, né, que se coloca consiste na questão em relação a qual é o nível do sistema em que entra em ação a memória que se renova continuamente, que se reimpregna constantemente, e quão ampliadamente ou quão amplamente vinculada pode ser com as premissas basadas nas decisões anteriores, e ou se
se mantém reservada um nível separado de descrição e de planificação do sistema. Ou seja, nessa situação, a gente tem tanto um sentido, né, um conteúdo que não se elimina 100%, não se ignora, a partir de hoje tudo vai ser diferente, isso não vai acontecer, né? Mas também não é, olha, isso sempre foi assim, então não me venha com essa, porque isso aqui sempre foi assim, e assim vai continuar sendo, né? Nem a primeira, nem a segunda são capazes, eu diria, usando queridos sistemas, nenhuma dessas duas perspectivas são capazes de explicar o que hoje a gente vive, né? Nas situações, né? A ideia de que permanece ou é constante em mudança, que é uma pergunta, um debate que se vai resgatar, né, nos pré-socráticos lá, de Parmênides e Heráclito, eu diria que nessa teoria seria um falsa oposição, né? Não tem isso de que tudo ou é assim e daqui para frente nunca mais vai mudar, nem tudo é de qualquer jeito, pode ser de toda maneira e que se muda porque muda a qualquer hora. Não é, né? A gente tem elementos de estrutura, né? Elementos que a própria condição da formação do sentido de algo, ele tem uma coisa que é estruturado, né? Um conteúdo que você consegue acessar quando se fala, né? Porque o espírito da lei, meu irmão, o espírito da lei, o que esse cara quer dizer com o espírito da lei? Eu entendi o que ele quis dizer, né? Não vou viajar aqui que a palavra espírito está relacionada para dizer que ele é. Não, eu entendi o que você quis dizer com o espírito da lei. Agora, quem diz esse espírito da lei, né? Quem é que constitui esse espírito da lei? É algo que vem inominado de um Deus superior que decreta por alguma coisa e a nós cabe tentar descobrir e decifrar esse sentido, como diz, né, Círio Marcondes Filho, nós somos escavadores de silêncios, né, e vamos desvendar a verdade do texto. Não, esse texto é um absurdo, eu vou usar outro. Como assim? Né? Você vai ignorar toda a textualidade legislativa que existe para fazer uma interpretação, ou você vai usar para fazer outro tipo de coisa? Eu acho que não dá, sabe? Do jeito que é hoje o direito, você não pode dizer rasgue a Constituição, rasgue o direito civil. Isso não vai dar certo. Ninguém argumenta juridicamente dizendo rasgue o Código Civil. Você pode argumentar que esse texto não acompanhou uma mudança, então que o texto da lei poderia ser repensado usando esses elementos. Você pode fazer isso. Mas dizer rasgue, jogue fora, ignore tudo que está na... Isso não é um argumento Isso não é um argumento viável num tribunal hoje. Em nenhum tribunal. Né? Eu acho que é isso o jogo, sabe? Essa teoria, para mim, pelo menos, ela me ajuda a ver que tem elementos de permanência, mas, ao mesmo tempo, tem elementos de constante mudança. Eles são copresentes. Isso não é uma bifurcação, isso é uma forma de dois lados. Eu vou recorrer a essa expressão de Luhmann. Eu acho que isso aí poderia pensar isso como forma de dois lados, não como entidades que se opõem e devem ser ou um ou outro, como extremos que não podem coabitar um debate, sabe? A minha provocação é essa. Professor Raul, Tiago, Camila, alguém mais quer? Se alguém quiser voltar a alguma tela. Professor, se pudesse voltar, só teve um ponto que eu não consegui entender muito bem, que foi quando você falou sobre a questão dos problemas. Esse aqui? Isso. Eu não consegui entender muito bem o que seria. A ideia é assim, ele estava de consultoria, né? Então, veja, eu como empresa, né, eu vendo que existe um problema na minha empresa, eu vou tentar resolver. Imagina que eu vou tentar resolver a partir de mim mesmo, né? Uhum. E a empresa não consegue. E aí ela chama a consultoria para ajudar a pensar.
Como eu boto isso no judiciário? Imagine hoje o judiciário, por exemplo, um caso bem concreto, e aí o professor Raul pode ajudar a gente em relação a, não sei como foi vivido isso lá no México, mas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você tinha um médico receitava um medicamento novo, alegando que esse medicamento era mais eficiente. Mas aí não se poderia, o sistema de saúde público do Brasil não poderia fornecer esse medicamento, por quê? Porque ele teria que estar na lista de medicamentos fornecíveis pelo governo. E aí você entrava com ação judicial para dizer, olha, mas o meu médico disse que esse medicamento é melhor, ele é mais eficiente, e não o que você tem na lista do sistema de saúde. Veja, como é que o juiz pode saber, cara, se o medicamento é mais... O juiz não é farmacêutico. Qual foi a solução do Brasil? O Brasil criou, em vários estados, uma comissão interdisciplinar que, quando aquele tema vinha, essa decisão o juiz mandava para aquela comissão. A comissão era constituída de pessoas de serviço social, pessoas farmacêuticos, que poderia dizer a veracidade ou não. Tinha um grupo de pessoas que iriam analisar a própria descrição, né? Olha, mas isso aqui foi um medicamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos e está aqui. Aí traz os artigos científicos para as pessoas lerem. E daí sai um parecer. E esse parecer vai para o juiz decidir se autoriza ou não o fornecimento daquele medicamento pelo SUS. Era um problema que você tinha toda uma complexidade para decidir. Aí o que foi que isso gerou? Gerou a acusação de um ativismo judicial, em que os juízes agora viraram médicos e farmacêuticos, porque o juiz é que vai decidir se o medicamento é bom ou não é bom. Não, não era isso. Né? E os juízes começaram a... Inicialmente, os juízes autorizavam imediatamente, mas depois começou a circular o seguinte, veja, existe um grupo de empresas de farmacêuticas que estão criando um ambiente desse discurso para ganhar dinheiro, porque, na verdade, nem medicamento novo é. Eles mudaram o nome e a capa, porque o preço já está inviável da produção. Então, eles querem aumentar o preço, não podem aumentar o preço porque é a mesma coisa e a lei não permite. O que é que eles fazem? Dizem que é um novo medicamento. Então, começou a haver denúncias de que existia um mercado de farmácia sobre isso. Aí os juízes começaram a frear mais essas decisões. Pessoal, isso durou quase 10 anos de discussão no Brasil. Até a ideia de, não, peraí, vamos criar uma comissão, chegar essa história de medicamento novo aqui e o juiz não decide. Ele pega o processo e manda para ali e diz, ó, faça um parecer sobre esse negócio daí. E, pessoal, veja, eu na época era da universidade, eu vi processos que foram levados para o pessoal de fármacos da universidade testar o medicamento e dizer se ele realmente era novo, se não era, o que é que ele tinha de novidade, o que é que ele tinha de potencialidade, e fazer pesquisa empírica para dizer se o medicamento era funcional ou não. Né? Outros não, se decidir, olha, veja, realmente, veja, tem essas publicações aqui, publicações europeias nos Estados Unidos que provam que não sei o que, blá, 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 isso foi autorizado pelas instâncias lá dos Estados Unidos, da Europa, e realmente comprova que é um medicamento novo e é mais eficaz. E aí a decisão teria outro rumo. Mas foi criada uma comissão para isso. Qual é a ideia, Tiago? Veja, é você, né, por exemplo, o judiciário, o maior problema do judiciário hoje é o não andamento de ações judiciais que ficam lá se perpetuando por muitos anos. Massa. O que é isso? Morosidade processual. Tá ótimo. Que problema é esse? O que é esse problema? O outro que eu contei para você, né? Ser professor hoje em dia está no nível de potencial agressividade que grande número de professores de escolas públicas estão pedindo exoneração. O salário não justifica. Primeiro, eles alegam que dentro da sala de aula a turma está fazendo narcotráfico, dentro da sala de aula, explicitamente. E você não tem como dizer sim ou não, porque ele é filho de uma pessoa que, se você reprovar ou fizer alguma chamada de atenção, você é ameaçado de morte. Né? Então, é melhor você se aposentar, cara. É melhor você pedir exoneração e fazer outra coisa. Então, isso é uma realidade. Como você vai enfrentar esse problema? Então, veja,
tem um problema. A organização vai lidar como com esse problema? Então, o que eu acho que nesse capítulo Luhmann traz é a questão da consultoria. Eu não consigo resolver esse problema conversando internamente na minha organização. E aí eu chamo uma heteroobservação, eu chamo um consultor. É o que eu entendi desse capítulo. Não chegar e dizer, faça assim que você vai ser feliz. Não é isso que o consultor faz. O consultor vai dar diretrizes, caminhos, alternativas, reflexões que você, com a auto-observação, não consegue. E aí a heteroobservação pode ajudar. Né? Foi o que eu li desse capítulo aí, na parte 3, sabe? Entendi. Eu acho que é isso mesmo. Agora o senhor falando, eu estava revendo esse trecho que você destacou e realmente se encaixou. Eu acho que era isso mesmo. Eu estava com uma certa dificuldade de entender a relação com a consultoria, mas acho que é isso mesmo. Obrigado. É que pode ser, de repente, você, pessoa física, começa a ter um problema meio... E você procura um psicólogo, você pode precisar de um psiquiatra para tomar medicamentos e tudo mais. Então, também você pode pensar isso do ponto de vista psicológico individual, né? E aí, pessoal, mais alguma coisa? Encerramos. Bom, obrigado aí pela paciência, obrigado por acompanhar aí e trazer as perguntas. Jamais, Magda, repita a frase, eu atrapalhei fazendo perguntas. Isso não é possível. Pelo contrário, você anima e você traz exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é tentar, pelo menos, ter a sensação que coletivamente estamos conversando sobre algo. Então, nunca deixe de perguntar não, você e qualquer outra pessoa. Feito? Bom, pessoal, e a outra notícia é, eu estou ainda sem uma resposta definitiva se o professor Dail vai estar aqui com a gente no dia 14 de novembro, certo? Então, é possível que a gente encerre o grupo daqui a 15 dias com o professor Roberto Dutra, certo?